Então, a partir de agora, a gente está gravando, né, a nossa web temática de arte na educação infantil. Eu preparei para nós uma sequência, mas antes eu já vou perguntar se você tem alguma dúvida, Emanuela, alguma coisa que você gostaria de estar perguntando. Bom, boa noite, professora. Professora Ana, né? Eu estou gostando agora, de estar participando, né? Porque é muito difícil a gente fazer a faculdade em EAD e não temos o suporte da aula online. Eu senti muita falta Verdade. isso no semestre passado, entendeu? E agora, nesse semestre, eu estou sentindo a diferença. Eu Ah, perdi que o bom. semestre passado. Ah, Agora, esse semestre, eu pretendo recuperar, entendeu? que Mas ótimo, estou muito gostando bom. das aulas, as explicações são maravilhosas. Ontem mesmo teve a professora explicou maravilhosamente bem, eu entendi, porque a gente tem muita dúvida, sim, principalmente para realizar a atividade As pedida. atividades, não é? Verdade. É isso Eu que eu tenho para imagino falar. mesmo. Muito obrigada. Então, a gente vai começar justamente falando das atividades, tá bem? Eu vou abrir aqui o PowerPoint só para nos ajudar, porque aí ali eu tenho a sequência, mas a qualquer momento, Manuela, que você tenha alguma dúvida, que você queira me perguntar alguma coisa, você fica à vontade, tá bem? Então, a gente vai começar, eu vou colocar aqui no modo de apresentação. A gente falando justamente, não é, do nosso fórum, da ATD1, foi uma atividade que eu senti assim que gerou várias dúvidas nos estudantes. Eu ainda fiz um áudio, né, mandei várias intervenções lá no fórum com a turma. Eu queria esclarecer um pouquinho mais o que é essa intervenção gráfica, né, de que a gente está conversando. Então, nessa atividade, a gente tem dois textos. São textos de professores diferentes, que estão em lugares diferentes e escolas diferentes, e ambos professores fizeram atividade com intervenção gráfica e estão narrando no texto como é que as crianças participaram, as dúvidas, as questões da preparação. E aí, depois, na nossa atividade, num primeiro momento, eu peço que vocês leiam esses textos, né, que são artigos de revistas ligados aí à educação infantil, e que vocês elaborem um pouco, né, o que é essa intervenção gráfica e os principais desafios, né, as principais dificuldades que os professores sentiram para realizar. Então, nesse momento, a gente está tentando perceber, né, o que é essa ação, que a intervenção gráfica ela é uma coisa aparentemente muito simples, né? A partir do momento que o professor risca uma folha de papel e oferece às crianças essa folha de papel com esse risco já feito nela, e a criança passa a ter, então, um ponto de partida que não é a folha em branco, né? A gente já pode chamar de intervenção gráfica, tá? Mas ela pode ir se sofisticando, né? Não precisa ser uma coisa tão básica. Eu posso ter a colocação desde formas geométricas, outros elementos em relevo, tampinhas, folhas que eu posso recolher junto com as próprias crianças. Ah, está chegando aqui mais uma aluna, esperar ela chegar para a gente dar continuidade. Bom, né? Que tem colega chegando aí. Ela está conectando, é a Júlia Cardoso. Bem-vinda, Júlia. Nós estamos começando a conversar, né? A Emanuela já colocou aqui no chat de onde ela é, né? Que ela é de São Miguel. Sabe que eu tenho muita vontade de ir a São Miguel, Emanuela, porque aí em São Miguel tem uma capela,
né? É muito antiga, jesuíta, não sei se você conhece, de São Miguel, e que eu tenho muita vontade de conhecer. Ela foi restaurada, é uma das mais antigas da história do Brasil, né? Então, super importante, tenho muita vontade de ir conhecer. Ela fica na Praça do Forró. Isso, é isso mesmo. Ó, você conhece Uhum. bem. É, não, Conheço. maravilhosa. A igreja, né? Uma capela. E é uma história incrível. Júlia, seja bem-vinda. Se você quiser abrir o microfone para se apresentar, se preferir colocar no chat, né? De onde você está nos assistindo aqui, de onde você está participando na nossa web aula. E a gente está conversando inicialmente, Júlia, sobre o nosso fórum da TD1, sobre as intervenções gráficas. Eu estava conversando assim um pouco sobre o que são essas intervenções, né? Desde o mais simples, por exemplo, se eu fizer um corte na folha e dobrar um pedaço, né? Isso é intervenção gráfica. Se eu pegar a caneta colorida e fizer um arco na folha, isso é uma intervenção gráfica. Se eu cortar essa folha, uma das laterais dela em arco, e deixar o resto da folha, né, com ângulos de 90 graus, isso é intervenção gráfica. Né? Se eu colar na folha uma forma geométrica, isso é intervenção gráfica, tá? E aí, tudo bem, meninas? O que é, tá Pode tranquilo. te dar 3 quilos de É salsicha? sempre algo que 3 quilos. mexe com esse suporte. Vocês poderiam me Quanto você perguntar, pega? por exemplo, Assim, mas tem que ser sempre numa folha de 3 papel? quilos você pega? Não, Hoje, quanto? tá? Hoje? É no suporte Meu. onde a criança vai estar sendo levada a interagir. Poderia ser até uma parede. Tá? Vamos supor que a ideia é fazer Nossa, um dinheiro. pequeno painel, uma turma, fiz uma Não, quanto faixa que na deu? altura das crianças, né, que elas vão conseguir pintar, quero intervir ali, É a nota mas aqui, ó. quero criar uma situação tenha um ponto de partida, que não seja simplesmente a parede branca. Vou criar uma intervenção que vai estimular a imaginação, que vai provocar a solução de algum problema, vai deflagrar uma conversa com a turma, né? Então, a intervenção gráfica, ela pode acontecer em qualquer tipo de suporte, tá? Com qualquer material, com coisas prontas, por exemplo, casca de cebola. Estou pensando em coisas que a gente pode aproveitar. Eu, quando trabalho com crianças, gosto muito de aproveitar materiais que seriam descartados, né? Então, lacre de latinha, tampa de garrafa, quer dizer, você vai intervir antes da criança. Tudo bem, gente? Até aí? Qual é o objetivo da gente fazer isso? Então, a gente precisa entender que isso é uma provocação para o pensamento, é uma provocação à criatividade. Porque quando a criança recebe a folha totalmente em branco, ela já está um tempo na escola, ela tende a repetir aquilo que ela já sabe fazer. A gente chama isso de desenho estereotipado, né? Então, ela já sabe fazer aquela casinha, onde ela põe o telhadinho, a chaminé, a árvore da macieira do lado, em que ela faz aquela macieira com as voltinhas, põe a maçãzinha dentro, né? E não, né? Quem nunca? A figurinha de palito, né? Em que ela põe os palitinhos para fazer braço, perna. O nome que a gente dá a essa representação, que é uma coisa que a criança evoca, que ela chama, que ela realiza toda vez que ela ganha uma folha de papel ou algum suporte para estar desenhando, a gente chama de estereotipada. O que a gente quer? A gente quer romper com essa estereotipia, a gente quer que a criança possa exercitar a capacidade criativa e imaginativa. Às vezes, a gente quer que ela crie totalmente livre.
Então, eu vou intervir, assim, materiais que... vai entrar primavera agora. A escola tem um pequeno jardim. Eu vou no jardim, eu vou pegar o que está ali da primavera, o que está caído no chão do jardim, e vou intervir com isso. E não sei o que a criança vai fazer com aquilo. Eu não tenho ideia. Ser totalmente, assim, livre. É possível? É possível, mas eu tenho que ter uma conversa. Eu tenho que ter uma provocação, eu tenho que dizer para a criança, olha esse papel, ele está branco, tem alguma coisa aí? O que será que é isso? De repente, eu posso ter uma criança que viu uma folha colada no papel e que vai dizer que isso é um casulo, e que dentro desse casulo tem uma lagarta, e que essa lagarta se chama, sei lá, Rosaura, e a Rosaura vai a qualquer momento sair de dentro desse casulo e vai voar, e que ela tem asas com bolinhas. E aí a criança, a gente vai provocar, a gente precisa entender que essa capacidade criativa, ela é inata, todos nós nascemos capazes de sermos criativos, tudo bem? Mas se ela não é exercitada, ela se recolhe essa capacidade. Eu preciso estimular, eu preciso incentivar, eu preciso criar situações problema que digam a essa criança que ela tem de propor algo que vai fugir à regra do comum. Ela tem que entender que isso é permitido. E mesmo, Emanuela, a imaginação delas, não é? Não tem limites. Então, se a gente der esse tapa inicial, né, esse empurrãozinho inicial para essa criatividade se manifestar, ela vai longe, né? Então, a gente pode ter essa coisa livre, em que a criança vai dizer alguma coisa que a gente, né, não tem ideia do que vai vir pela frente, ou eu posso estar usando a intervenção com o objetivo de trabalhar alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu posso ter intervenções com formas geométricas, em que eu quero, por exemplo, trabalhar questões do corpo. E aí eu vou dizer à criança, olha, círculos, aonde no nosso corpo a gente poderia pensar nos círculos? Ou trapézios, tá? Em que partes do nosso corpo a gente poderia identificar? Como que eu posso aproveitar essa figura para criar um corpo? Então, vejam, ainda é uma situação problema. Eu ainda estou partindo da ideia de que a criança vai solucionar esse problema. O que eu percebi muito nas nossas conversas no fórum, que eu fui chamando a atenção dos estudantes, né? A gente já dá a resposta. A gente põe uma forma geométrica e já diz assim, faça o sol do círculo. Mas sabe-se lá se ela ia fazer sol, gente? Ela podia pensar em outras coisas a partir desse círculo. A gente tem muita vontade de direcionar a coisa. A criatividade, ela se manifesta quando a gente deixa um pouco mais de margem para a criatividade. Então, se vocês quiserem ter, assim, uma referência para você saber, assim, será que eu estou propondo certo? Pensa assim, ó. Se eu já sei o resultado do que a criança vai fazer, melhor repensar a atividade, não está certo. Eu não posso saber qual é o resultado. O resultado tem que ser criativo, tem que surpreender. Se eu já coloquei lá, que é para continuar a linha pontilhada, é para cortar no lugar certo, é para pintar com a cor que eu estou dizendo qual é, não é intervenção gráfica, tudo bem? É outra coisa, é outro tipo de atividade que vai servir a outros objetivos. Tudo bem até aqui? E qual que é a relação com a BNCC? Né? Então, a BNCC, em relação à educação infantil, a gente tem então, os campos aonde vai se colocar que a arte é esse ferramental de experimentação.
a gente precisa estar oferecendo à criança, não é, situações onde ela começa a experimentar com a linguagem visual. Então, ela tem que ter acesso a diferentes materiais. Esses materiais precisam ter passado por alguma leitura do professor que tem que saber o que ele quer propor com aquele material, né? Então, a intervenção gráfica, ela vem no sentido de fazer interagir materiais, porque a gente pode estar colocando ali lixa. Gente, eu gosto muito de trabalhar com lixa, cortando formas na lixa, fazendo frotagem. Essa lixa que a gente usa para lixar parede, lixar madeira, a textura da lixa, ela é excelente para a gente criar formas e intervir, para a gente intervir fazendo frotagem, puxando alguma textura de uma superfície para o nosso papel. Então, a gente vai ter, com a intervenção gráfica, tanto a experimentação de materiais, quanto, né, esse incentivo ao desenvolvimento da criatividade, tá? Júlia e Emanuela, alguma dúvida ainda em relação às intervenções gráficas? Tudo bem? Tá ótimo. Então, eu vou dar sequência aqui, pessoal, vou passar para o próximo slide. Já começa a falar da nossa matéria e já aproveito também para falar da nossa segunda atividade, que é a TB2, né, que também é uma atividade dissertativa. E mais uma vez, o que a gente está fazendo? A gente está entendendo quais são os materiais, a legislação, né, o que se espera que trabalhe com a arte na educação infantil e vendo um exemplo prático. Eu gosto sempre de trabalhar assim, né, porque senão a gente fica com a ideia assim de que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês que a prática, ela é um reflexo da teoria e que a gente consegue sim fazer uma aula de arte com qualidade na escola para a educação infantil e tangenciando, né, o que a BNCC pede para a gente fazer, tá? Então, na nossa TV2, a gente tem um projeto, né, em que a professora faz coisas incríveis com a turma, né? Então, ela vai ver o interesse da turma em observar as formigas, ela vai usar do celular, fazer imagens e depois levar as crianças a fazerem leituras dessas imagens que elas mesmas produziram, para entender como é que as crianças pensam, né, essa relação com a imagem. Depois ela produz com as crianças a partir disso. E aí, o que eu estou pedindo para vocês? Que vocês assistam o vídeo. Ao assistir o vídeo, vocês devem anotar quais ações, quais atividades a professora desenvolveu com a turma e depois olhar o quadro da BNCC divide, né, entre crianças bem pequenas, tá? E crianças pequenas. E aí a gente vai olhar ali quais são os objetivos de aprendizagem que estão estabelecidos para nós. Aí a gente olha de novo aquela atividade. Aquela atividade, será que ela concretiza algum daqueles objetivos? Qual? Né? Aí vocês têm que descrever. Olha, então na atividade, observar, por exemplo, as formigas, qual é o objetivo que está concretizado ali? Né? Então, tem ali, a gente vai olhando depois. Quando ela fotografa, quando ela faz a leitura das imagens com as crianças a partir dessas fotografias, com que objetivo eu posso estar ligando, tá? Tem várias ações que a professora faz na escola, eu estou pedindo 3, né? E pedindo para vocês colocarem a ação e pontuarem qual é o objetivo de aprendizagem da BNCC. Tá? Então, põe a ação 1, a atividade 1, aí descreve a atividade que você quiser e diz qual é o objetivo que ela concretiza. 2, a mesma coisa, e a 3, a mesma coisa, tá bem? Dúvidas, gente, em relação a TD2? Não? Tá bem. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso conteúdo, o que a gente está estudando durante esse, né, trimestre em arte na educação infantil.
Então, a gente começa, né, primeiro conceituando a arte, que a gente precisa entender que a arte é uma coisa muito ampla, que a arte está no nosso dia a dia, está até na forma como a gente escolhe as cores nas nossas roupas, na nossa casa, tá? Essas crianças, do lugar de onde elas vêm, tem muita arte acontecendo também, né? Arte, por exemplo, está na igreja de São Miguel, né? Onde a gente tem ali arte jesuíta, a gente tem esculturas, né? A gente tem pintura, a gente tem a própria arquitetura daquela igreja. Então, primeiro, a gente trabalha com essa ideia. E que o professor, quando ele escolhe o que ele vai apresentar para as crianças, ele está sendo uma espécie de autoridade aí. Então, o professor tem que escolher com muita seriedade o que ele vai levar e abrir o universo, né, da criança, oferecendo uma variedade grande de experiências com arte, levando para dentro da sala de aula. Né? Por que isso? Né? E aí a gente começa a falar em experiência estética e educação estética. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente nasce com essa capacidade de nos admirar das coisas. Né? E essa capacidade, que parece uma coisa meio assim, simples, né? Que acontece no dia a dia, às vezes você olha um pôr do sol, olha uma flor bonita, né? E fala, nossa, por um instante a gente admira a beleza daquilo que a gente está vendo, ou às vezes até uma cena difícil. Aqui perto da minha casa, a população de rua aumentou muito, né? Hoje foi dia de feira, às vezes é um dia que tem muita população de rua, caminhar aqui por perto para conseguir um pouco, né, de comida. Então, é uma cena que às vezes você para olhar, assim, aquilo te toma um pouco da percepção. Isso é experiência estética, né? E essa experiência estética, a gente não percebe o quanto ela é importante, o quanto ela nos renova, que ela nos ajuda a pensar e a sentir, né, com todo o nosso aparato perceptivo. Em arte, a gente tem esse compromisso de trabalhar com as crianças essa apreciação, para que elas tenham mais consciência do que elas podem estar admirando e que às vezes elas, né, no dia a dia a gente não percebe, o próprio professor não percebe. O que te faz ficar admirado? O que te leva, né, a pensar nessa relação de admiração? Então, a gente começa a disciplina falando sobre essas coisas. Depois, a gente vai falar um pouquinho da história do ensino da arte mesmo, né? Porque o ensino de arte tem uma história tão longa quanto a própria educação, né, no Brasil. Então, a gente vai falar das tendências pedagógicas, a gente fala como cada uma das tendências pedagógicas influenciou o ensino de arte. Então, desde a pedagogia tradicional, que estava mais preocupada com aquele desenho de cópia, né, um modelo, e a criança tinha que copiar, ou o desenho pedagógico, né, onde o professor tem para cada data comemorativa do ano já um desenho pronto. Um que a gente critica muito hoje em dia é o desenho, por exemplo, do Dia do Índio, que é aquele índiozinho com o cocarzinho de penas e a sainha de penas, né? Então, não corresponde à realidade, que é uma maneira estereotipada de tratar da cultura indígena. Então, hoje a gente tem, né, tanta informação, a ideia é sempre trazer, não é, para o professor essa ideia de que o professor é um pesquisador, que ele tem que ir atrás de novas informações. A gente trata da tradicional para fazer essa crítica. Depois a gente fala da escola nova, que é uma escola experimental, que vai valorizar o desenho da criança, tá? Que vai trazer toda uma preocupação que esse desenho revela, né, o desenvolvimento da criança. Depois a gente fala um pouquinho da tecnicista, né, que vai ser toda baseada no material didático pronto, e também a gente vai fazendo uma crítica a tudo isso, e a gente chega até, né, as propostas mais atuais de arte, que vão estar baseadas, que a gente chama de aprendizagem triangular, a professora Ana May Barbosa, que está viva, super atuante aí,
desenvolveu essa proposta, em que a ideia é que a gente coloque a criança para ver a arte, fazer a arte e pensar sobre a arte, mesmo que do jeito mais simples, de acordo com a faixa etária que ela está, não é? Mas desde a educação infantil, a criança ir lidando com essas informações, né? A gente faz depois a análise dos documentos legais, então a gente fala do referencial curricular e da BNCC, né? O que ela traz aí sobre arte. Falamos um pouquinho de música também, né? Que a gente sabe que as escolas agora, a maioria, né, tem o profissional de música, mas o pedagogo, ele acompanha muitas vezes as atividades desse profissional de música, e ele também pode colaborar no processo de musicalização. Depois, gente, a gente tem também uma parte importante da nossa disciplina, que vai trazer para vocês os materiais de arte, que a gente pode adaptar para usar em sala de aula. Isso porque os materiais que são usados pelos artistas muitas vezes são caros, né? São materiais que a escola não tem acesso. Mas eu montei para nós toda uma sequência mostrando, ó, o artista usa esse material. Em sala de aula a gente pode usar essa alternativa. Então, tem desde o uso do giz de lousa com cola, ou do giz de lousa molhado na água, para fazer, né, o papel do giz pastel, né? Então, eu vou explicando para vocês o uso do carvão, o uso dos lápis, o uso das tintas. Então, a gente tem, assim, realmente todo um conjunto aí de adaptações para que você se sinta seguro de que você tem alternativas, né, para levar a arte para a sala de aula. E em relação à música também, a gente entra um pouquinho aí na questão dessa percepção sonora, né? Como é que o professor pode estar aguçando essa percepção sonora nas crianças? E a gente encerra, né, retomando um pouco mais aí referencial curricular, falando da arte do lúdico, mais uma vez, né, essa relação muito próxima que a arte e o lúdico vão ter, e um pouquinho também sobre arte e inclusão, né? E aí a gente fecha a nossa disciplina de arte. Bom, então esse é o material que eu tinha preparado para a gente poder conversar. Eu vou romper aqui o compartilhamento e vou abrir para as perguntas de vocês, né? Para vocês me perguntarem aí se vocês têm alguma dúvida, o que eu posso esclarecer mais. E vou falar da TD3, gente, que vai abrir amanhã para vocês, né? A TD3, ela não é dissertativa, tá? Ela é de múltipla escolha. E aí a gente tem um banco de questões. Quando vocês clicam no link para realizar a TB3, o sistema puxa desse banco de questões um conjunto de questões. A gente nunca sabe quais que vocês vão realizar. E por isso que a gente não diz estuda essa matéria, aquela matéria, porque tem questões no banco de todas as nossas aulas, tá? Então, para cada estudante, o sistema puxa uma quantidade. E aí vocês vão ter questões assim, sempre tem um enunciado. Esse enunciado, gente, está sempre explicando um pouco do assunto, e toda vez que tem o enunciado, ou que tem uma imagem, que tem a pergunta, ela está relacionada a esse enunciado, então fiquem bem atentos, tá? Que ainda que às vezes você diga assim, mas pode ser uma outra coisa, não, mas é em relação a esse enunciado que está aí, tá? Naquela questão. E aí vai ter, então, aqui, vai ter sempre uma alternativa só correta, né? A gente tem uma preocupação grande de que as questões foram sempre revisadas para que vocês, né, possam ter bastante tranquilidade aí para realizar. Dúvidas, meninas? O Killing, eu vi, é muito legal. Muito legal. Você que fez o Killing, eu vi, ainda comentei que eu achei muito legal. Um tipo de atividade. Então, olha que coisa legal. Vou pegar o exemplo do Killing, né? Você pode pegar uma fita dessa do Killing
e colar na folha de papel. E isso é uma intervenção gráfica. O que a criança vai fazer a partir dali, a gente não sabe, né? É isso mesmo, Emanuela, foi excelente, muito bom. Aí, se ela vai fazer a flor, se ela vai fazer uma borboleta, se ela vai fazer a saia de uma menina, se ela vai fazer a orelhinha de um cachorro, entendeu? Aí, daí para frente, o professor, ele é esse mediador e uma situação, um problema. Dali para frente, a criança faz. Foi um trabalho da minha filha, da escola, o professor que passou para ela e eu ajudei ela a fazer, né? E foi ela que criou ali na hora, entendeu? Foi ela Muito criando bom. e eu só ajudei. Eu recortei, eu falei, eu vou aproveitar e vou colocar, eu vou usar o seu como Como um um, exemplo, né? como um exemplo que eu estou precisando aqui agora. Muito Foi bom. bem Agora eu legal. entendi, sim, lá no fórum eu Agora fiquei até entendeu? com Ah, dúvida, porque você não tinha hum, dado toda a explicação, fazendo a relação. Aí eu até pus um recadinho lá para você. Aí vou agora, depois eu já vou lá, ah, tá vendo? Quando vocês explicam melhor, a gente também, né? Aí entende isso. também. Aí depois vou lá no fórum, então eu vou fazer a reavaliação, Emanuel. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu não sou muito boa de escrever, eu sou boa de falar, de comentar, de me expressar, de expressar, né? Eu sou muito boa para isso, mas escrever ainda É não um é meu exercício forte. mesmo, né? Mas eu Não é um vou, exercício, a gente tem que ir exercitando isso. eu Mas vou agora que você me explicou, exercitando. eu entendi. Ó, livros, vários. Ah, o Mundo de Sofia, maravilhoso. Excelente Agora, leitura. da minha professora maravilhosa, da Ana, a professora Ana, ó, esse aqui. Não abra esse Ah, livro. lá, não abre esse livro, ótimo também. Muito Ah, bom. São livros vou escrever excelentes. mais. Vou escrever mais, eu prometo. Muito bom. Muito bom, né? Júlia, e você, Gustavo, tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar com a gente? Se quiser, pode escrever no chat. Às vezes vocês ficam assim, sem jeito de abrir, né? Câmera, o microfone, mas a gente tem o chat, ó, que é esse balãozinho que fica aqui na parte de baixo da barra aqui das ferramentas, né? E aí, se você quiser escrever, você também pode. Acho que a Julia não se manifestou. Eu vou entender que está tudo ok, que não ficou nenhuma dúvida. Nosso tempo está acabando aqui, meninas. Eu agradeço muito vocês terem entrado, né, na aula de hoje. É muito bom quando vocês vêm, que aí eu tenho, né, essa conversa mais gostosa, mais informal assim com vocês, mas tenho oportunidade também de explicar, né, os nossos conteúdos e de esclarecer aí as dúvidas das atividades, né, Manuela? A gente tira aí as dúvidas também. Queridos, então, uma ótima noite para vocês. Muito obrigada pela presença hoje. E a gravação depois vai para a nossa sala de aula, tá bem? Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.